Olá, é com alegria que recebemos a você e a sua família para mais um momento de celebração a Deus da Igreja Presbiteriana de Tambaú, essa comunidade de corações amigos e braços abertos. Nesta ocasião, a equipe pastoral começará uma nova série de mensagens. Muito prazer, meu nome é Deus. Perceberemos que ao longo das Escrituras, ao se revelar ao homem, Deus também revela vários dos seus atributos e através destes atributos, ele recebe nomes que revelam o seu poder e a sua glória. Através do texto de Lucas 24, o reverendo Robinson nos mostrará o Deus que se faz presente. Como aqueles discípulos no caminho de Emaús, tomados pela tristeza daquilo que eles tinham vivido em Jerusalém, perderam a percepção da presença de Deus. Contudo, Jesus esteve com eles durante todo o caminho e percurso e revelou a sua glória. A nossa expectativa é que Deus fale com graça e poder ao seu coração e se mostre que está presente em todo o tempo em sua vida. Tenham todos um ótimo culto. Faltam palavras para expressar o meu amor por ti, Senhor. Me sobram experiências que expressam teu amor por mim, Senhor. Levaste o meu fardo, me perdoando. Teu amor me alcançou, sigo te buscando. Só tu tens palavras de vida eterna, sondas meu coração e os teus olhos estão sobre toda a terra. Levaste o meu fardo, me perdoando. Teu amor me alcançou, sigo te buscando.
Boa noite, irmãos, graça e paz do Senhor a todos. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, especialmente no capítulo 24, onde nós iremos iniciar nesta noite, assim como iniciamos no culto das 17 horas, uma série de mensagens que a equipe pastoral estará entregando, ministrando a nós nesse mês de outubro. E elas têm como título principal, muito prazer, meu nome é Deus. Talvez uma ou outra pessoa imagine algo que soe irreverente, mas na verdade não é. Nós temos absoluta certeza de que Deus, em vários momentos da história da salvação, do Antigo e do Novo Testamento, literalmente fez isso. Muito prazer, meu nome é Deus. Quando Ele se revelou de maneira progressiva, cumulativa, através de experiências e de momentos em que Ele manifestou-se a pessoas. E, maravilhosamente, essas pessoas expressaram esta revelação de Deus, esse encontro com Deus, dizendo acerca de Deus, ou dando nomes a Deus, como Jeová Jirê, o Deus que provê, Jeová Rafá, o Deus que cura, Jeová Shalom, o Deus que é paz, que eram as maneiras como as pessoas expressavam a Deus aquilo que elas tinham tido de experiência com Deus. Nós estaremos falando no dia de hoje sobre muito prazer. Meu nome é o Deus que se faz presente. E para isso nós vamos ler um dos momentos em que ele revela-se a 2 discípulos dele, que ficaram conhecidos como os discípulos no caminho de Emaús. Leia comigo Lucas capítulo 24, a partir do verso 13, onde nós iremos ler a partir de agora. Diz assim, Lucas 24, a partir do verso 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou deles e ia com eles. Os seus olhos estavam, porém, como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, ou Cleopas, respondeu dizendo: eis o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E então eles explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes, as nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, já é o 3º dia desde que tais coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E aí, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia, para onde eles iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E então ele entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão,
abençoou e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E então disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Amém? Curva a sua cabeça por um instante. Vamos falar com o nosso Deus e vamos pedir que Ele fale conosco. Nós não viemos aqui para ouvir um homem falando sobre Deus, mas para ouvir Deus falando conosco, apesar do homem e apesar de nós. Vamos falar com Ele juntos. Ó Deus amado e querido Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu santo nome, Senhor, porque é privilégio poder Te adorar no mesmo dia em que esses fatos que nós lemos aconteceram, não na mesma data, mas o mesmo dia, dia do Senhor, dia em que Teu Filho Jesus ressuscitou, e que nos permite também entender como para aqueles homens talvez fosse difícil compreender o que estava acontecendo. Para nós, talvez seja um pouco mais fácil, Senhor, porque já sabemos o que aconteceu, o Teu Filho Jesus ressuscitou. Mas mesmo assim, que como Ele, se os nossos olhos estiverem impedidos de Te reconhecer, que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor dilate o nosso coração e que o Senhor fale conosco, Pai, porque estamos aqui para Te ouvir. Fala, Pai, e nós Te ouviremos, é o que nós oramos, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Queridos, se nós pudéssemos olhar para esse texto, nós veríamos que ele se trata de um texto em que fatos são narrados, em que acontecimentos são expostos, em que palavras são relembradas e ditas, mas também em que uma coreografia sagrada acontece diante dos nossos olhos. Se nós pudéssemos olhar esse texto novamente, simplesmente fixando a nossa atenção sobre os gestos, certamente esse texto falaria por si mesmo acerca de como Deus estava naquele momento se revelando como Deus que se faz presente. Aqueles homens que estavam ali no caminho de Emaús, caminhavam assim como nós caminhamos, e em dado momento eles pararam assim como nós paramos, em dado momento eles ouviram e falaram, em dado momento gestos foram feitos, e em todos eles a Sagrada Escritura, a revelação de Deus foi sendo exposta ali para eles. Eles na verdade eram homens que, como discípulos do Senhor Jesus, judeus que eram, viviam uma expectativa de 400 anos em que os seus avós, seus pais, seus bisavós, seus tataravós foram passando de geração a geração uma esperança. E a esperança era que o Messias haveria de vir e, vindo, haveria de trazer redenção a Israel. O povo de Deus já tinha passado debaixo do jugo dos persas, dos gregos, e agora estavam debaixo dos romanos. Sem liberdade de cultuar a Deus, embora que o templo estivesse funcionando na época de Jesus, eles não entendiam como o Deus de todas aquelas promessas havia eventualmente trazido uma esperança tão próxima, tão concreta, e ao mesmo tempo que tinha se esvaído diante dos seus olhos. Esses discípulos, diz o texto, que no mesmo dia em que Jesus ressuscitou, eles eram dois daqueles que estavam no caminho. Se você prestar bem atenção, o versículo 13 se refere aos fatos que estavam expostos, ou que estão expostos, do verso 1 ao verso 12, quando se conta a ressurreição de Jesus. E aí, quando se fala que naquele primeiro dia da semana, o domingo, Jesus ressuscitou, logo se diz no verso 13, e naquele mesmo dia, portanto, enquanto os fatos estavam ainda quentes e acontecidos em Jerusalém, eles estavam saindo de Jerusalém para Emaús. Emaús era uma daquelas cidades que nós chamamos de cidade dormitório, ainda hoje.
nas grandes festas de Jerusalém, a cidade ficava lotada. E como naquela época já se aplicava a lei da oferta e da procura, a hospedagem ficava caríssima. E então muitos deles se hospedavam em Betânia, em Emaús, cidades próximas, para que depois, durante o dia, pudessem ir ao templo, oferecer os seus sacrifícios, participarem da Páscoa, do Pentecoste, das festas do tabernáculo e assim por diante, e depois voltarem para repousar. Mas mais do que qualquer outra razão para a saída deles, no mesmo dia em que Jesus estava ressuscitando, ou tinha ressuscitado, mais do que uma razão logística, o que estava no coração daqueles homens era uma sensação de que eles tinham chegado muito perto a ver a concretização da esperança de Israel, mas alguma coisa tinha acontecido e o desespero estava tomando conta do coração deles. Eles iam conversando, diz o texto no versículo 14, a respeito de todas as coisas sucedidas. E é claro, é perceptível, quase conseguimos cortar com uma faca o ar pesado da conversa daqueles dois homens que eram discípulos de Jesus. Eles estavam conversando sobre esperança e desespero, sobre angústia e falta de paz. Eles estavam falando sobre falta de fé, de como eles tinham jogado a toalha. Perceba que esse texto, quando esse texto é narrado, ele está dentro de aquilo que nós, nesses dias que vamos pregar sobre a apresentação de Deus, a revelação de Deus, você vai entender que ele está como uma narrativa de um episódio no Novo Testamento, semelhante a outros episódios do Antigo Testamento, em que homens e mulheres foram apresentados a Deus, ou que Deus se apresentou a eles. Aquilo que nós chamamos de revelação. A história das histórias da Bíblia, em que todas as histórias da Bíblia ganham significado. As histórias todas do Antigo Testamento e do Novo Testamento são exemplos, são narrativas de como Deus foi progressivamente se revelando e se mostrando. E a cada revelação dessa, os homens viam um pouco do caráter de Deus, do ser de Deus, dos atributos de Deus e da vontade de Deus. E, consequentemente, eles tinham uma apropriação, uma percepção mais profunda e espiritual de quem era o Criador. Deus se revelava e eles compreendiam a revelação. Quando eles, naquele momento, estavam com o coração triste e pesado, Jesus se aproxima deles e perceba que, apesar de Jesus se aproximar deles, enquanto eles conversavam e discutiam, veja aí no verso 15, o próprio Jesus, eu gosto muito dessa expressão, o próprio Jesus, denotando a iniciativa do próprio Jesus, foi de motu próprio, foi por iniciativa própria que ele se aproxima e ia com eles. E ali nós podemos perceber, a partir da interação desse encontro de Jesus com os seus discípulos, que Deus estava cumprindo naquele momento aquilo que depois o escritor aos Hebreus manifesta, quando diz que, havendo Deus outrora falado aos nossos pais pelos profetas, agora nos fala por intermédio do seu Filho. Jesus Cristo é a revelação plena de Deus, e naquele momento era o próprio Deus que se manifestava a eles e se encontrava com eles no caminho do desespero, no caminho de Emaús. Perceba que esse texto ele tem 4 grandes verdades que eu gostaria de compartilhar com você nesta noite, e todas elas, quando conectadas como elos de uma corrente, vão mostrar a você que Deus é o Deus que se faz presente, que Deus é o Deus que se aproxima. A primeira delas é que, apesar do desespero daqueles homens, apesar da angústia daqueles homens, da agonia, da apatia, do desânimo que eles tinham e percebiam diante dos fatos, que tudo estava no controle de Deus, que nada estava saindo do controle, que a percepção que eles tinham das circunstâncias, era a percepção humana, mas que sobre a experiência humana estava o propósito divino. Se você prestar atenção, quando eles em dado momento começam a interagir com Jesus, a partir do momento em que Jesus, no versículo 17, pergunta a eles por que eles estavam preocupando, qual era o sentido, a essência da preocupação deles, Jesus diz assim: que é isso que vos preocupa, e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles,
pararam entristecidos, e Cleopas começa a dizer as coisas, e Jesus questiona no verso 19, que coisas são essas? E eles explicam que logo depois, Jesus manifesta para eles a clareza daquilo que eles precisavam compreender e que não estavam compreendendo. É que quando chega um pouquinho mais lá na frente, no versículo 25, depois dessa interação e desse diálogo, Jesus diz assim: ó nécios, tolos e tardios ou tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. E aí ele começa a expor que tudo aquilo que estava acontecendo naquele dia, que tinha acontecido 3 dias antes na crucificação, que tinha acontecido durante 3 anos e meio, e que eles como discípulos tinham convivido, fazia parte de um propósito divino, da soberana vontade de Deus de manifestar o ápice, o zênite, a plenitude do seu amor. Porque se durante todo o Antigo Testamento, todas aquelas vezes que Deus se manifestou para homens e mulheres, através de visões, de sonhos de profetas, e que apontavam para aquele que haveria de vir, agora, aquele que havia de vir, tinha vindo. Era ele que estava ali. O escritor aos Hebreus, como eu acabei de citar, diz que havendo Deus outrora falado aos nossos pais pelos profetas e de muitas maneiras, ali havia aprouvido a ele se revelar perfeito, pleno, completo na pessoa do seu Filho. E ele nos deu Jesus. Jesus era, portanto, aquele que estava ali se revelando e revelando o propósito eterno de Deus de maneira completa, que estava no controle de Deus, que, como ele mesmo diz aqui, não convinha, não era do propósito e da conveniência de Deus, verso 26, que Cristo padecesse, que o Cristo, o Messias, padecesse e entrasse na sua glória? Então Jesus remete naquele momento para aquilo que durante todo o Antigo Testamento tinha sido dito. É quase como se Jesus estivesse dizendo assim: olhe, a promessa que foi vista e que foi ventilada e manifestada várias vezes, ela se cumpriu em mim. E aí Jesus começa a pregar um sermão sobre ele mesmo, porque diz o texto, voltando um pouquinho, que ele começa a manifestar de Moisés, passando pelos profetas, verso 27, tudo o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Naquele momento, irmãos, esse é o único texto da Escritura e que nós nos encontramos. Talvez um outro que possa ser parecido com esse é o que está em Lucas capítulo 4, quando Jesus está na sinagoga de Cafarnaum e ele lê o profeta Isaías e diz: agora se cumpriu isso. Mas nesse texto fica muito claro que ali nós temos a promessa, Jesus relembra a promessa sobre o Messias, Jesus está presente ali, ressuscitado diante dos seus olhos, e Jesus prega um sermão sobre si mesmo, dizendo: isso era da conveniência do Pai, do propósito de Deus, nada fugiu ao seu controle. Não houve coincidência, não houve imprevisto, não houve azar, não houve nada, houve um propósito que Deus cumpriu. Essa é a primeira e grande verdade. Porém, apesar disso, e apesar do amor que Deus propriamente, por iniciativa própria, manifesta nesse momento a ponto de se aproximar deles, eles não tinham condições espirituais de reconhecer Jesus. Preste bem atenção a uma coisa. O texto que nós lemos, diz o texto que eles estavam discorrendo sobre as coisas que tinham acontecido. Verso 15. Quando Jesus se aproxima e ia com eles, no verso 16 diz assim: os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. E essa é a segunda grande verdade. Deus às vezes está presente ali na nossa vida, assim como estava na vida deles, e nós não percebemos. Eles não percebiam. Mas não percebiam porque Jesus, agora que tinha um corpo glorificado, tinha diferentes feições. Assim como alguns comentaristas ou pessoas interpretam, que eles não reconheceram porque Jesus estaria diferente. Não. Na verdade, era o problema não em Jesus, o problema estava neles. Os olhos deles não conseguiam perceber, não conseguiam entender. Para um judeu, a maneira como ele usa os sentidos, visão, audição,
para dizer como alguém se apropria do conhecimento de Deus é bem peculiar. E quando alguém é dito, ou é dito acerca de alguém, que os olhos desta pessoa estavam impedidos de reconhecer, basicamente do ponto de vista de um judeu, estava sendo dito assim: era incompreensível para eles quem era Deus e o que Deus estava fazendo. Essa é a razão porque a Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus. Porque a ideia é que quando você vê a Deus, em tese você compreende Deus, porque o ver a Deus é a própria compreensão da essência, da vontade, do seio e dos atributos de Deus. No entanto, Deus estava ali presente, porque aquilo que eles não conseguiam ver estava revelado, encarnado ali diante dos seus olhos. A questão, portanto, não era que eles não podiam ver porque Deus não estava se revelando. Eles não podiam ver porque o impedimento dos olhos deles era decorrente da natureza pecaminosa e do efeito da angústia e do desespero que tomava conta do coração deles naquele momento. É possível, sim, queridos, que em algum momento da nossa caminhada, nós estejamos tão angustiados, tão entristecidos, tão abatidos, que nós não consigamos perceber Deus junto de nós. O Antigo Testamento e o livro de Salmos em particular está cheio de referências em que o salmista clama: Senhor, onde tu estás? Senhor, até quando? Senhor, te apressa. Senhor, onde tu estás? A angústia do coração humano meio que coloca uma venda nos olhos humanos, de tal maneira que ele não consegue perceber a presença de Deus. É fruto da natureza pecaminosa. Quando nós nos angustiamos pelas circunstâncias, somos afetados por aquilo que nós esperamos e não acontece da maneira como nós esperamos. E no caso específico aqui, não era uma esperança qualquer. Aqueles homens tinham estado com Jesus provavelmente alguns meses, talvez até anos desde o começo. Eles talvez tinham deixado tudo para trás, assim como aconteceu com Pedro, Tiago, João e André, o irmão de Pedro. Os primeiros discípulos, lembra quando Jesus diz assim: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens? Diz o texto que eles deixaram as redes e seguiram Jesus. Muitos desses discípulos tinham deixado tudo e estavam seguindo Jesus, meio que numa missão, entendendo e compreendendo que o reino de Deus seria restaurado ali, o Messias tinha chegado. Eles faziam parte daquele momento em que seus pais, avós, bisavós, tataravós, gerações anteriores tinham esperado e agora os seus olhos iam ver. Daí o desespero deles, diz o texto, quando eles pararam entristecidos e começaram a narrar o que tinha acontecido da perspectiva deles. Veja que a partir do verso 19, quando eles explicam a Jesus, ele diz assim: olha, os fatos são acerca do que aconteceu a Jesus, o Nazareno. Ele era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante do povo. E como diante deste Deus, diante desse Nazareno, desse profeta, os principais sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Até aqui ele estava narrando os fatos, mas veja no verso seguinte, no verso 21, ele diz: ora, nós esperávamos, essa era a nossa esperança, que fosse ele quem havia de redimir a Israel, de resgatar, de libertar Israel. É lógico que eles tinham em mente uma libertação política, uma libertação do Império Romano, e eles pensavam que isso aconteceria em Jesus. Aí eles então, e a gente quase consegue perceber o gesto de desespero, quando eles dizem assim: mas já é o terceiro dia, desde que tais fatos aconteceram. Não é fácil quando a gente perde esperança. Não é fácil quando a angústia toma conta do nosso coração. E parece que quanto maior a esperança e a expectativa que se tem, meio que quanto maior a altura, maior é a queda. E aqueles homens estavam prostrados. Eles caminhavam em Emaús, mas eles estavam prostrados. E preste bem atenção, que até mesmo a direção em que eles estavam indo revelava o estado emocional e espiritual da alma deles. Eles estavam saindo de Jerusalém, o centro do lugar onde se adorava, para onde eles tinham convergido uma semana antes. Eu imagino que esses homens tinham entrado com Jesus uma semana antes daquilo que ficou conhecido como Domingo de Ramos,
E toda a multidão daquela cidade dizia: Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. E agora, uma semana só, eles estavam tendo que curtir a pior decepção da vida deles. Eles tinham visto Jesus ser crucificado e a esperança se esvaído. Quando isso acontece com a nossa alma, a gente não consegue perceber nem Deus perto da gente. A gente se angustia e Deus pode estar presente na sua plenitude, como Jesus estava ali. A promessa, o cumprimento e o sermão sendo pregado para nós, e mesmo assim, eles não percebiam. Essa é a segunda verdade. Mas há uma terceira verdade tremenda nesse texto. É que enquanto Jesus claramente mostra que todas as coisas estavam dentro do controle, Deus estava sendo soberano, eles estavam angustiados e por isso não conseguiam perceber. No entanto, há um momento em que, de alguma forma, se tornou o momento da decisão. Perceba comigo a partir do verso 28. Diz assim, que quando eles se aproximavam da aldeia, ele se referia a Emaús. Quando se aproximavam da aldeia para onde ia, Jesus fez menção. Eu não sei se ele bateu nas costas dos discípulos e meio que disse assim. Eu não sei exatamente qual foi o gesto, mas imagine aí na sua imaginação livre que ele em algum momento disse: é minha hora, eu estou indo. Ele fez menção de passar adiante, diz o texto. Mas aí eles o constrangeram. O termo aqui é um termo muito forte. Essa palavra constrangimento talvez fosse melhor traduzida por insistência, veemente. Claro que eles não agarraram em Jesus, mas eles disseram assim, e aqui está registrado, eles disseram assim: fica, Senhor, conosco. Fica, Senhor, conosco, porque já é tarde e o dia já declina. Essa poesia belíssima dessa frase, fica, Senhor, conosco, porque o dia já é tarde e o dia declina, acabou gerando um dos hinos mais bonitos do inário evangélico na história, mas acaba revelando também o momento, a preparação para o momento em que Jesus se revela para eles. Veja o que é que acontece logo depois. Diz que ele entrou para ficar com eles. E como acontecia no final de cada dia, como acontece no nosso cotidiano e naquela época também, eles se prepararam para a ceia que encerrava o dia. E naquele momento diz o texto que quando eles estavam à mesa, verso 30, ele tomou o pão, abençoou o pão, deu graças a Deus e o partiu e lhes deu. E quando ele lhes deu, veja o que é que diz o verso 31. Os seus olhos se abriram. Ora, os olhos estavam abertos, mas não espiritualmente. Foi o gesto de Jesus que remeteu a eles a um momento em que talvez eles viram acontecer várias vezes. Eles não estavam provavelmente na última ceia, aquela que é narrada nos evangelhos, quando Jesus transforma a ceia pascal naquilo que nós conhecemos como Eucaristia e que nós vamos celebrar hoje. Mas eles estiveram em vários momentos nas ceias normais do dia a dia e com Jesus, viram Jesus com o mesmo gesto, com a mesma santidade, com o mesmo significado que ele dava àquele momento, dizer assim, agradecer a Deus, partir o pão e entregar para eles. E naquele momento, Jesus se revelou para eles na coreografia sagrada da Eucaristia. Diga-se de passagem que quando nós chamamos o sacramento da Eucaristia de sacramento, e quando chamamos isso de algo que revela visivelmente o que é invisível, nós estamos falando justamente da ideia de símbolo. Esse meio de graça que nos permite olhar o pão e lembrar que o pão remete ao corpo de Cristo e que o vinho remete ao sangue derramado ao Calvário. Assim também aconteceu com eles. E então os seus olhos se abrem. E eles, diz o texto, o reconheceram. Agora os olhos deles podiam ver. Mas veja, os olhos deles podiam ver porque Jesus se revelou. E de fato a nossa doutrina e a nossa teologia diz que nós não podemos ver a Deus se Deus não se deixar ver por nós. Que é Ele quem se revela, que é Ele quem tira o véu e se apresenta para nós. E Ele o fez agora, e aqueles homens agora podiam quase que ouvir Jesus dizendo assim, muito prazer, meu nome é Deus. Eu sou o Deus que se faz presente.
E eu sou o Deus que se faz presente na hora de maior desespero e angústia que vocês estão. Quando vocês estão saindo do lugar onde tudo aconteceu sob o controle de Deus e indo para a periferia da vida, achando que tudo acabou, saibam, não acabou. Eu sou Deus, o Deus que se faz presente. Eu estou aqui com vocês. Não por coincidência, quando foi dito quem seria Jesus, lembra nos evangelhos? Quando se fala sobre ele, é chamado de Emanuel. Emanuel é Deus conosco. Não por coincidência, quando o evangelista João fala sobre o verbo que se fez carne, no capítulo 1, verso 14, é dito assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ali estava o verbo encarnado, e ali eles reconheceram. Mas veja bem o que é que acontece. Naquele momento, e essa é a terceira grande verdade, quando Jesus se revela, ele concede o dom da fé para aqueles homens. Não há nada que eu possa fazer para ter fé. Não há nada que alguém possa fazer para ter fé. Fé não se fomenta, fé não se compra, fé não se vende, fé não se produz, fé não se obriga, fé não se impõe. Fé é dom de Deus. O escritor aos Efésios, o apóstolo Paulo, diz que a fé é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ainda que ao ouvir a palavra, diz o Senhor que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, mas saiba que fé não é alguma coisa que eu decido ter, é algo que Deus decide me dar. E quando Ele decide me dar, tendo regenerado o meu coração, eu consigo ver aquilo que eu não conseguia ver até então, e foi isso que aconteceu com aqueles homens. Eles o reconheceram, porque eles começaram a olhar pelo olhar da fé, da confiança. E não há remédio maior, querido, para a angústia, para o desespero, para o desânimo, para o descrédito, do que Deus nos derramar a sua fé. A capacidade de crer e confiar, apesar das circunstâncias que nós estamos vivendo. Porque a fé é certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima dele, é preciso crer que ele é abençoador daqueles que o buscam. E foi isso que aconteceu com aqueles homens. Mas há uma coisa interessante ali. É que logo após eles entenderem que Deus estava no controle de tudo, que o desespero deles não era desespero de Deus, logo depois de eles manifestarem o quanto desesperados eles estavam, a ponto de não reconhecerem Jesus, e tendo Jesus manifestado-lhes a fé, veja o que é que acontece logo depois, diz o texto no verso 31, então se lhe abriram os olhos, e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Jesus foi-se, porque a manifestação, a revelação já tinha sido feita. E aí eles começam a rememorar. E dizem um para o outro: rapaz, será que a gente não estava percebendo? Veja, porventura não nos ardia, verso 32, o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Como eu costumo falar, em mais de 30 anos, vendo pessoas se encontrar com Jesus Cristo, eu não consigo me surpreender mais, eu não consigo parar de me surpreender, eu continuo me surpreendendo como Deus toca no coração das pessoas antes dessas pessoas entenderem o que está acontecendo. De como Deus vai caminhando com as pessoas, ardendo o coração, tocando a alma, mexendo com as emoções, dando insights que não vêm de dentro para fora. São manifestações da revelação de Deus, como eu costumo dizer, antes de Deus pular para dentro de você e fazer de você uma moradia e uma habitação, Ele vive perseguindo você na vida quando você é eleito do Senhor. E em vários momentos Ele se revela ainda que você não perceba. Depois, você olha para trás e diz assim: agora eu estou lembrando, o meu coração se ardia em tal e tal e tal ocasião, não era coincidência, Deus estava atrás de mim. E aí, o que acontece? Jesus vai, e aí a quarta grande verdade desse texto se concretiza. Verso 33, diz assim: e na mesma hora, e a expressão adverbial de tempo é importante, não foi depois, não foi um dia depois, não foi 10 dias depois, não foi depois que eles tomaram banho, dormiram uma noite de sono, se recuperaram da caminhada, foi na mesma hora. O que aconteceu na mesma hora? Diz o texto que eles se levantaram e voltaram para Jerusalém.
A palavra metanoia, arrependimento, significa mudança de pensar, mas também mudança de rumo. Quando Deus entra na nossa vida, a gente está indo para um lado e de repente Deus nos faz virar completamente para outro. E foi o que aconteceu com esses homens. De Jerusalém, lugar de esperança e de desespero para eles, indo para Emaús, Deus vira a bússola da vida deles e os encaminha de volta para o lugar da fé, de volta para onde Jesus havia ressuscitado, de volta para onde os discípulos do Senhor estavam ali, aguardando a volta dele e ao mesmo tempo esperando o cumprimento da promessa que o Espírito Santo lhes seria derramado, e o que aconteceu 50 dias depois da Páscoa no Pentecostes. Eles voltam, e diz o texto que eles voltam para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, e ali acontece a quarta grande verdade. Eles receberam fé, mas receberam também uma missão de voltar e contar o que Deus havia se revelado para eles. Veja o que é que acontece, verso 34, eles se encontram com aqueles irmãos, e os irmãos diziam assim: o Senhor ressuscitou, e já apareceu a Simão. E o que eu acho interessante é assim, olha só que coisa maravilhosa, olha que coisa maravilhosa, 2 estão indo de Jerusalém para Emaús, Jesus está caminhando com eles, e lá em Jerusalém, Jesus glorificado, já não mais preso por um corpo físico, tendo o corpo glorificado pelo poder da ressurreição, também está com Pedro, se revelando a ele. Eu não imagino um Deus mais presente do que um Deus que se faz presente tão individualmente em alguns que estão saindo de Jerusalém para Emaús e em outros que estão em Jerusalém. Pouco importa, querido, o lugar e o momento em que você está na sua caminhada com Deus. Saiba de uma coisa: diária e cotidianamente Deus está dizendo para você: muito prazer, eu sou o Deus que se faz presente. E quanto maior for a angústia e o desespero do momento, provavelmente mais certa é a certeza, a convicção que vai brotar no seu coração de que Deus e somente Deus se aproximou quando todos se afastaram. Ficou de frente e lhe estendeu a mão quando todos lhe deram as costas, porque Ele é esse Deus que se faz presente. Essa história, portanto, é a história de um Deus que controla, independente do desespero do homem, que concede fé para ser reconhecido e que dá uma missão diante da fé que Ele concede ao coração do homem. Diz o texto que eles já estavam celebrando, porque o Senhor ressuscitou e já havia aparecido a Simão. E aí o que é que acontece no verso 35? Diz o texto que eles então começaram a contar o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Eles se transformaram em testemunhas do que Deus estava fazendo na vida deles. Eu não sei qual é o momento em que você está na sua vida, em que ponto da sua caminhada. Se você está saindo de Emaús e vindo para Jerusalém, simbolicamente falando, é claro, ou se você já esteve em Jerusalém e está hoje saindo de Jerusalém para a periferia do esquecimento, do desespero e da ausência e da negação de Deus na sua vida. Mas eu sei de uma coisa: hoje, Jesus está dizendo assim: muito prazer, eu sou o Deus que se faz presente. Seja qual for a situação, Deus jamais lhe abandonará. Uma das últimas palavras de Jesus é: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está hoje, Ele está no momento da angústia, Ele está no caminho de Emaús, Ele está no coração daquele que diz assim: Senhor, fica conosco, porque o dia já declina, e basta que você o faça agora, e Ele vai se manifestar como Deus que está presente na sua vida. Curva a sua cabeça por um instante e feche os seus olhos. Eu não sei qual é o momento da sua caminhada, querido, mas eu sei de uma coisa: Deus se faz presente. Deus se faz presente. Por isso eu convido você agora a dizer como aqueles discípulos: fica, Senhor, permanece comigo, Senhor, fica conosco, Senhor.
Vamos orar juntos. Ó Deus amado e querido Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu nome, Senhor, porque sabemos, ó Pai, que Tu és um Deus que se apresenta a nós desde que o Senhor criou o primeiro homem e a primeira mulher. E nos momentos de maior desespero e angústia ainda mais, Tu te revelaste nas nossas necessidades e carências, como Deus que se faz presente. Visita agora corações que estão aqui presentes neste lugar, que estão na Tua presença, aquela onipresença maravilhosa que te faz estar em todos os lugares do universo e além dele, com a plenitude dos Teus atributos e do Teu ser. A onipresença se faz ainda mais real quando 2 ou 3 se reúnem em Teu nome para Te adorar. E mais real ainda, quando um coração diz assim: fica conosco, Senhor. Eu te peço, Pai, que brotem agora dos corações dos Teus filhos e das Tuas filhas essa mesma oração, para que eles entendam que nada foge do controle de Deus, que a angústia e a decepção do momento que talvez estejam passando, ainda que os impeça de Te reconhecer tão próximo deles, haverá um gesto, um momento em que Tu doarás fé, por meio até do sacramento, como aconteceu ali com aqueles 2 em Emaús. E então o Senhor nos dará uma missão. Ó Deus, abençoa os Teus filhos e filhas que estão aqui. Abençoa-os com a graça do Senhor e da presença abençoadora do Teu Filho Jesus, pois é isso que nós Te oramos e Te agradecemos em nome e para a glória de Jesus. Amém, Senhor. Infelizmente, as circunstâncias adversas da vida às vezes nos roubam a percepção da presença de Deus e do cumprimento das suas promessas. Jesus havia advertido a esses discípulos, enquanto estava em vida ainda, antes da sua crucificação, tudo o que aconteceria. Infelizmente, a dor do momento os roubou as memórias das promessas do Senhor e até a percepção da presença abençoadora do Cristo ressurreto. Nossa expectativa é que Deus tenha falado ao seu coração e que nos momentos difíceis da vida você possa se lembrar de cada uma das promessas de Deus e de que este Deus está continuamente presente, ainda quando nós não percebemos essa presença. Aproveitando a ocasião, eu gostaria de compartilhar a nossa nova dinâmica de culto. Caso você deseje estar conosco e com a sua família, nós temos o nosso culto devocional todos os domingos às 9 da manhã, seguido pela Escola Bíblica Dominical às 10h30, e temos um primeiro culto de celebração às 17 horas e um segundo culto de celebração às 19 horas. Vocês serão muito bem-vindos. Que Deus abençoe a sua semana.